Muito bem, esse é o Circuito Teses e Ideias, né? Nós voltamos agora para as perguntas, né, dos convidados que estão aqui, das pessoas, né, que vêm assistir esse momento e que também estabelecem um diálogo conosco e principalmente, né, com o professor Márcio, que está aqui, a quem nós agradecemos muito e estamos aprendendo com ele. Né? Nós vamos passar agora, né, a palavra para o Lucas, que está aqui presente, e vai fazer uma pergunta para o professor. Eu queria falar em relação ao local de fala, que a gente vê muito que hoje estudos e até mesmo sobre a questão de falar sobre o assunto acaba sendo direcionado muitas vezes para o gay, para a lésbica, e não para a pessoa de fato da fala, que é a trans. Eu queria que você me desse sua opinião sobre como esses estudos, essas pesquisas, podem contribuir para isso, porque a gente precisa da ideia da transexual não ser só objeto de estudo, mas também estar nas escolas, estar nas universidades e produzir essas pesquisas. Muito bem. Lucas, esse foi um grande desafio, né? A gente pesquisar mulheres trans. Muita gente até, né, criticava, né? Porque por que você vai pesquisar, né? Então, assim, logo no início, eu falei sobre essa trajetória, né, de captar, né, as participantes dessa pesquisa. E existe, claro, né, um olhar de que as pessoas trans deveriam ser pesquisadas por mulheres trans, por pessoas trans, né? E aí, claro, a gente aqui, Encontro Academia, tenta contribuir, né, também com esse diálogo. No geral, a ideia é que a gente consiga sistematizar todos esses saberes, todas essas falas, né, o lugar que essas mulheres trouxeram, né, os espaços onde elas circulam, né, porque isso aparece, e trabalhar políticas, né, porque todo o trabalho, né, dentro de uma vertente acadêmica política, antropológica, vai culminar em ações afirmativas. A gente precisa de ações afirmativas, né, que coloquem essas mulheres trans como protagonistas, né? Então, antes disso, a gente já começou, né? Então, junto com a Joyce, por exemplo, a gente já, aqui na UEA, já ofereceu uma oficina, né, de capacitação de projetos. Então, elas aprenderam a fazer projetos para captar recursos, não é? Então, isso foi muito importante para a gente. E aí, as próximas ações, elas se darão dessa forma, que a gente consiga dar espaço para essas mulheres frequentarem a universidade, não é? A gente oferecer capacitação também em contrapartida, né, para que elas possam, né, estar pensando, né, ampliando esses olhares. E aí eu acho que a tese ela se cumpre, né, quando vai para a intervenção. Por exemplo, uma das oficinas é essa oficina das estratégias de proteção e segurança. A gente precisa entrar nesse tema, não é? Precisa entrar com uma literatura, não é, que sustente como é que eu aprendo a me proteger. Não é? E a gente não está falando da proteção apenas, não é a proteção apenas do preservativo, né, de distribuir, né, o preservativo. A Sotran faz isso. Ela vai para os pontos de prostituição, mas a gente vai para além disso. A gente quer falar de violência. A tese fala de violência. A gente precisa se proteger contra essa violência, né? Mas, para a gente se proteger, a gente vai precisar entender qual é a lógica, né, que está em jogo, qual é a relação de poder que está em jogo, social, que a gente precisa entrar. Tá? Então, assim, a ideia é que a gente, exatamente, consiga alcançar, né, a associação, né, e contribuir para que se fortaleça cada vez mais o movimento. Tá bom? Muito bem, obrigada, Lucas, pela sua pergunta. Obrigada, professor, mais uma vez. Agora nós vamos passar a palavra à professora Iglê, que tem também, né, uma pergunta para a gente. Oi, boa noite a todos e todas. Assim, Márcio, te parabenizar pelo teu doutoramento, pela construção de uma tese narrativa que tem um conteúdo literário tão gostoso de ler e que a gente se envolve, e é como se a gente estivesse escutando uma história, e é mais ou menos isso. Você faz uso da história de vida, da metodologia de história de vida, e as narrativas que você traz apresenta não apenas as crueldades, as dores, a violência, mas também apresenta possibilidades, potencialidade de um viver LGBT, de um viver de uma identidade sexual mais
digamos assim, sustentável no cotidiano. Eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre as possibilidades de construir experiências para além da dor e da violência, mas experiências que sejam capazes de permitir, né, que as nossas identidades, que as identidades da LGBT sejam capazes de compor a existência humana de uma maneira solidária, ética. Você observa as estratégias, você observa os caminhos, os itinerários de sobrevivência também, mas você também vê nesse itinerário todo, nas narrativas, a potência de existir de cada uma dessas mulheres. Essa potência de existir é criativa, né? Elas vão encontrando os caminhos, né? Ora como cabeleireira, ora como qualquer outro caminho de formação. E eu acho que isso é importante. Queria que você falasse sobre isso. Mas eu também queria te dizer que eu fiquei muito mais admirada, te parabenizar pela coragem, como um intelectual, de assumir dentro da academia um prólogo e um epílogo em que você diz quem você é, o que você quer, e isso é o empoderamento. Isso é o enfrentamento fundamental dentro da universidade, que está cheio de conservadores, que está cheio de pessoas que vão te olhar diferente e que estão te olhando diferente. Mas, quando você escreve uma tese, você acaba, né, tomando partido. A sua tese é um ato político. E isso, por si só, já cumpre com a função da universidade. É isso que eu queria te agradecer e que você comentasse. Obrigado, viu, Egli? Eu acho que é isso mesmo. Eu me empoderei na tese, né? Como eu disse, eu saí para fora do armário, né? Não sei se eu já estava fora, né? Mas a tese me faz reafirmar que eu estou fora do armário, né? Eu não preciso mais me constranger, né? Me recolher, eu não preciso mais disso, né? Então, a tese me empoderou mesmo, no sentido de que eu mergulhei nesse tema. Isso foi muito significativo para mim. E eu queria te dizer que fazer uma pesquisa com narrativas, ela é uma metodologia que todos deveriam experimentar, porque ela se realiza. No momento que a pessoa está contando a sua história, ela já está se realizando. A pesquisa acontece no momento em que essas narrativas são contadas. No momento em que eu estava lá escutando as histórias, que algumas delas choraram, isso é muito importante a gente perceber, que aí a metodologia história de vida, ela se concretiza, porque você está no cotidiano da pessoa, né? Você está atravessando, né, sentidos que às vezes nem estavam sendo percebidos, e só foram percebidos no momento que elas contaram. Isso que é pesquisa narrativa, né? Sentidos que foram sendo percebidos no momento que elas contaram a história, porque alguém parou para escutá-las. Isso é muito interessante na pesquisa narrativa, e principalmente porque tem uma teoria do ator, né? É a fala muito mais importante do que a literatura específica da área antropológica ou sociológica, é a fala. A fala é teoria, né? Cada uma delas, cada uma das participantes tem a sua própria teoria de vida, sobre como acontece, sobre a sua identidade de gênero, sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação sexual, né? Então, a gente tem essas questões que são vistas por elas próprias, porque cada uma tem uma teoria. Então, a pesquisa narrativa, ela é fundamental hoje para a pesquisa científica, né? Então, eu fico muito grato de ter escolhido esse método, né, de ter entrado, né, nos sentidos das falas, né, na construção dos sentidos, no momento em que a gente escuta cada uma delas. Eu acho que aí se realiza, já houve intervenção. No momento em que cada uma mulher trans é escutada, há uma intervenção, né, porque elas se realizam, elas se aproximam, elas voltam, elas estão aqui com a gente. Eu encontrei ontem uma lá no Flutuante, não é? Uma participante. Eu vou lá, abraço. Isso é muito bom, isso é extremamente significativo. Não há mais barreiras. As barreiras foram quebradas.
E é isso que a gente precisa entender na construção do movimento de pesquisas de gênero e sexualidade. Barreiras precisam ser quebradas, né, para que a gente possa sustentar um movimento, né, em que toda a sociedade possa participar, em que nós sejamos respeitados, né, e que ser LGBT não é brincadeira, né, não é uma brincadeira de... Né, eu escolho, eu quero brincar de ser LGBT. Não é uma brincadeira, não é? Isso. Tá bom? Então, quero agradecer. Mas antes, a gente tem mais uma pergunta, professor. Obrigada, Egleia. Agora vamos passar aqui a pergunta para a Léo, é isso, né? Olá, boa noite. Eu gostaria de saber como essas mulheres elas podem se proteger dessa violência física e psicológica na prática. Essas estratégias de proteção, né, elas acontecem no cotidiano. De alguma forma, essas mulheres trans, elas criam estratégias lá no serviço de saúde, quando elas são, né, mal atendidas, né, se associando a outras mulheres trans, né, ou a outros gays, né, dentro da escola, e aí isso aumenta, né, a resistência. Tem até uma seção da minha tese que eu trabalho essa questão da resistência, porque, no geral, elas dizem assim, a gente não está só dentro da escola, tem outras, né, meninas ou outros gays que a gente se associa, e isso deixa a gente fortalecido, porque a gente, ao contrário, se torna mais forte contra essa violência, não é? Então, muitas vezes, as pessoas trans, as travestis, pessoas trans são marginalizadas, não é? Porque as pessoas acham que são agressivas. Não, são estratégias de proteção. Essa é uma estratégia de proteção contra a violência que elas sofrem, porque quem sofre violência são elas. Não é? Então, no geral, a sociedade dissemina um pensamento de que elas que agridem, de que elas que roubam, de que elas que são marginalizadas. Né? No geral, elas sofrem essa violência. Então, essas estratégias já acontecem no cotidiano, né? E a ideia maior é de a gente pensar, né, exatamente esse enfrentamento, esse empoderamento, a partir desse quem somos nós. Saber quem eu sou é muito importante mesmo. Por isso que ser ativista é algo necessário, né, para a gente lidar contra essas violências. Ser ativista é muito importante, tá bom? Então, é nesse sentido que a gente vai construindo esse pensamento, essas estratégias. Muito legal, né? Pensar sobre isso. Agora a gente vai para a pergunta do Felipe. Boa noite, professor. Em alguns momentos em que o senhor falava da tese, eu fiquei prestando bastante atenção e algumas coisas me chamaram a atenção, como a frase da entrevistada sobre que se colocando como um grupo, os transexuais são um grupo e precisam estar unidos, a parte de matar um leão, e também sobre pesquisar sobre essa população é diferente em determinadas regiões. A minha pergunta é se o senhor percebeu, durante a pesquisa, a relação entre os transexuais no movimento LGBT como um todo. Se o senhor percebeu ou deduziu algum distanciamento, porque a impressão que eu tenho é que, às vezes, há um distanciamento. O próprio movimento meio que exclui esse T da sigla, e eu quero saber se isso ficou nítido para você durante a pesquisa e o que o senhor pensa disso. Olha, eu não sei se o movimento exclui o T, não, porque o T ele é forte. Ao contrário, por exemplo, o T tem cadeira e não precisa nem ser votado. Não é? Porque, dentre os LGBTs, quem mais sofre violência é o T. Dentre os LGBTs, quem mais sofre violência é o T. Não é? Porque não tem como escapar. Né? Esse corpo ele é muito visível. Não é? Escapo eu, que sou cis, não é? Sou gay, mas, né, utilizo, não é, todo um apetrecho masculino, mas as pessoas trans não têm. Né? O corpo fala. Né? Esse corpo é visível. Existe uma visibilidade. Por isso que toda a construção corporal, né, de tecnologias médicas em cima, né, desse corpo que precisa, muitas vezes, se esconder. Eu sempre até utilizo, e a banca, no momento, até me questionou, que eu dizia que as mulheres trans, né, já estavam fora do armário. E aí, quando elas modificam o corpo, né, com silicone, com as tecnologias médicas, elas querem se guardar, ó, elas querem se esconder. Né? É como se elas voltassem para o armário. É um caminho de volta. Isso é muito interessante a gente pensar. Então,
eu estou te falando que tem um espaço, porque dentro do comitê contra a homofobia, no momento que a gente vota, por exemplo, o T já tem a sua cadeira garantida, certo? Ou seja, porque se reconhece que o número de assassinatos é maior de pessoas trans, que elas sofrem mais violências que os gays. Se a gente for olhar gays e trans, a gente tem mais violência contra mulheres trans, contra travestis, né? Então, isso é uma questão que a gente vai mostrar agora, assim, que existe um distanciamento. Não sei se é um distanciamento do movimento. Eu percebo muito mais um distanciamento das pessoas que não estão implicadas no movimento e que dizem, não quero fazer parte. Muitas mulheres trans dizem, não quero fazer parte da Sotran. Eu não quero. Elas fazem questão de não participar. Muitas que estão aí espalhadas, né, e que a gente gostaria de unir, né, de trazer para cá, porque o ativismo é importante, porque o ativismo empodera, e a gente já sabe disso, mas a gente não consegue, e elas dizem, não quero. Não quero aparecer, não quero me expor. Né? Então, existe mais um movimento da pessoa que tem uma escolha, ela escolhe não se expor, né? E o movimento faz um trabalho de trazer, de filiar mais participantes, né? Mas ainda é um processo difícil. Tanto que as meninas da Sotran saem pelos pontos distribuindo preservativo e conversando. E aí elas conseguem fazer esse movimento. Ó. Outro movimento, essas travestis e mulheres trans que estão nos pontos de prostituição, nem toda pessoa que consegue se aproximar. Quem faz isso, né, é a Sotran, é o movimento, né, que vai lá e se aproxima. Então, a gente precisa pensar qual é essa lógica de aproximação. Quem pode, quem não pode, quem deseja e quem não deseja, né, se expor. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu estou fazendo a minha dissertação, eu sou aluno da UFAM, e tem relação com o tema da sua tese, sim, só que eu estou trabalhando com trans refugiadas. E muitas vezes o discurso delas me afetava de tal maneira que eu chegava em casa chorando. Aí eu gostaria de saber se algumas vezes aconteceu isso com você, e como você conseguia se refazer. Eu, por exemplo, eu faço terapia, porque são discursos muito pesados. Então, Felipe, isso constou no meu termo, né, de compromisso, de termo esclarecido, né, aquele lá que a gente faz, né, e eu coloco isso porque, como é o tema da violência, né, e a gente faz essa escuta, mexe em conteúdos psis muito fortes, né, e eu me coloco como instrumento, porque eu sou psicólogo clínico. Então, eu acabei fazendo essa sustentação. Né? Na realidade, muitas delas caíram, né, assim, porque tocavam, né, em temas que eram extremamente fortes e traziam lembranças, memórias, né, desagradáveis, e aí eu tinha que sustentar. E sustentei muitas vezes. Então, assim, eu me segurava porque eu estava ali como, né, pesquisador, né, e aí, claro, como entrevistador e também como psi. E isso eu coloquei lá no meu termo, que o que me garantiu, né, que eu pudesse. Por exemplo, teve uma delas que ela, no final da entrevista, disse assim, agora eu queria falar uma coisa com você é psicólogo, né? Disse assim, eu não estou mais conseguindo sair na rua. Eu entro em pânico ao sair na rua. Eu não consigo mais ali na esquina tomar a minha cerveja. Né? Eu não consigo mais, eu estou ficando muito preocupada, porque eu estou tendo ataques de pânico. Né? E aí eu fui trabalhar com ela o que era o ataque do pânico, como ela poderia, né, fazer isso, e aí ela foi melhorando, foi interessante o movimento. Né? E eu conto isso em algumas partes de transcrição da tese. Né? Agora, que você precisa ter esses instrumentos, precisa, certo? É muito importante que você, né, como pesquisador, que está passando por esse momento, como você disse, eu fui para a terapia, é porque você se coloca no lugar delas, não é? Você se coloca, mas ainda não tem um recurso de compaixão, porque a ideia é de empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas também de tentar trazer alguma coisa muito maior, que é a transformação dessa vida. No momento que você faz a escuta de histórias de vida, como eu disse, a gente se realiza, a pesquisa já se realiza. No momento que ela chorou e que você mexe, a pesquisa já está acontecendo. Já tem resultados. Isso que é importante
da escuta narrativa, né? Os resultados que são, né, construídos no momento da fala, que é a fala do ator. Tá bom? Muito bem, Márcio. Então, esse é o momento final. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecimento, só gratidão, né? Eu acho que é importante a gente agradecer a oportunidade de falar sobre a tese. Aqui tem a maioria dos meus alunos, que foram meus alunos, né? Que são meus alunos agora, desse período de antropologia, e isso é muito importante, né? Esse compartilhamento desse momento da minha vida. Foi um momento significativo, foi um momento de 2 perdas. Perdi a minha irmã mais velha em 2016, estava começando o doutorado, isso me emociona muito, né? E o ano passado eu perdi a minha mãe. Eu estava no Rio de Janeiro, tive que vir correndo para cá, para o sepultamento de minha mãe. Isso, para mim, foi muito forte. O doutorado fez eu perder 2 grandes vidas que me sustentavam, que me construíram quem eu sou. Minha mãe e minha irmã mais velha, que ela era pesquisadora também, e a gente pesquisava juntos. Mas eu compreendi, né, que tudo tem uma ordem, né? Como Cecília Meirelles diz, tudo está em ordem, nada está fora do lugar. Né? Isso é muito importante. Assim, fui compreendendo que era necessário viver essa trajetória de construção da tese, da minha construção como pessoa. Tá bom? Então, só agradecer, estou muito feliz por tudo isso. Nós que agradecemos, Márcio, né? A TV Lepete, a Universidade do Estado do Amazonas, por poder contar contigo. Estamos todos aqui afetados, né, pela tua fala, pelo teu texto, pela possibilidade de discutirmos assuntos tão importantes e pela possibilidade de reorganizarmos também as nossas dores e, ao mesmo tempo, as nossas esperanças, porque é necessário que reorganizemos também as nossas esperanças. E a ciência é capaz disso, as ciências humanas e todas as formas de pesquisa que nós temos no Brasil e no mundo, né, são possibilidades que nós temos de reagir, de resistir, e estamos todos aqui. Fechamos, então, o nosso terceiro momento, nosso terceiro episódio do Circuito Teses e Ideias, e agradecemos a todos vocês.